Boa noite, pessoal, tudo bom? No nosso encontro de hoje, a gente vai, no primeiro momento, falar a respeito de segurança da informação. Quem estiver vendo esse vídeo depois, segurança da informação é um conteúdo que vai ser cobrado para fechar nossa segunda meta, então na prova, né, para compor a M2, mas a gente já vai aproveitar e vai trabalhar nesse momento. Depois do intervalo, vou fazer uma breve revisão com vocês sobre alguns pontos para a nossa prova que vai ser na semana que vem, ok? Então, nosso tópico, que nem a gente falou, né, segurança da informação. A gente vai ter oportunidade, acho que é bem bacana, né, para entender ali o que é vírus, o que é cookies, o que é um malware, né? É claro que hoje em dia, né, a questão do tema, da conceituação, ela já foi muito mais difundida, né? Então você já tem uma noção um pouco melhor do que vem a ser. Só que tem muitos nomes, muitos termos que a gente não escuta com tanta prática e a gente vai ver a distinção ali entre cada um deles, tá? Esse material é bem bacana. Esse material, né, eu desenvolvi ele com base de material para preparação para concurso. Vocês vão ver, né, que essas questões elas caem bastante em questão de concurso público, quando vai envolver a questão, né, de informática e sistemas de informação. Beleza. Então, né, o primeiro ponto, né, já que a gente está falando de segurança de informação, né, tipo cookies, né, a gente escuta muito a respeito do cookies. O que são os cookies, né? Aí fiz uma brincadeira, na verdade, a imagem do cookies, né, que tipo, cookies, a tradução em inglês é biscoito, né, biscoito, bolacha, né, mas o cookies, na verdade, ele não é um vírus, né, o cookies, ele não é um vírus. Cookies é o quê, né? Os cookies, eles guardam, né, a informação sobre a sua navegação. Então, assim, ó, o site que você acessou, né, onde você acessou, deixa eu só colocar aqui no chat. o, então, né, os cookies vão guardar, né, onde você acessou, se, por exemplo, você digita, né, login e senha, à medida que quando você entrar novamente, ele já vai estar registrado o seu login e senha. Então, por exemplo, eu quero entrar num site do governo lá, aí ele pergunta qual que é seu CPF, qual que é a sua senha, né? Lembra, a gente entrou no meu INSS, eu entrei com vocês no meu INSS, a gente foi fazer uma demonstração, não gravada, né? Então, depois se você quiser e você pediu para que fosse salvo, ele já tem as informações, então numa outra vez ele já vai inclusive aparecer seus dados, ok? É claro que se por acaso, né? Se por um acaso você entrar como navegação anônima, ele já não vai salvar, né? Essa é um dos objetivos, né? Quando você faz com navegação humana. Também, os cookies, eles vão conseguir identificar qual que é a sua preferência, né? Então, o que você geralmente acessa, e tudo isso vai ficar salvo lá no histórico. Se, né, você não quiser ou quiser apagar, você consegue apagar, né? Boa noite, Bruno. Vai lá em configurações, histórico, né, e apaga todas as informações ali dos cookies, ok? É claro que também é importante o seguinte, se você quiser navegar com a navegação, né, que bota uma aba anônima, você acessa com uma aba anônima, mas não significa que ele não vai identificar o seu IP, né, o número do seu computador. Então, tipo assim, não é porque a navegação é anônima que você não consegue ser rastreado. Seu computador ali vai identificar bem direitinho. A única coisa que ele não vai fazer é salvar as suas preferências, né? Ele não vai aparecer lá o seu login e senha já cadastrado, isso não, ok? Então aqui botei bonitinho, né? Ó, cookies, os sites salvam os cookies no micro do usuário. Fica isso tudo salvo, né, no computador, é na sua máquina que fica salvo, né? Comentei com vocês que eles podem ser apagados ali, e aqui é uma questão, né, de você poder estar visualizando. Uma outra questão de nomenclatura, né, é a questão do hacker, né? O hacker, você tem assim uma certa admiração do pessoal jovem, né, do que é o hacker, né? Então vamos ver o que é o hacker, né? O hacker é aquele que usa suas habilidades, né, cibernéticas para exibir seu potencial. A ideia e o que é trazido à distinção é que o hacker é aquele que tem, assim,
uma baita habilidade, mas ele não está causando mal a ninguém, ok? O hacker está lá, né, como se fosse assim, bonzinho, cara super inteligente, beleza, ele é um hacker. Diferente do cracker, né? Cracker é o quê? Alguém que usa suas habilidades para cometer danos, né? Para prejudicar. Então, digamos, né, que ele acessa um site de uma empresa, né, e ele acaba indisponibilizando os dados da empresa. Então, a empresa não consegue, né, acessar o banco de dados dela. Por isso que é tão importante esse assunto de segurança da informação. A gente foi trabalhando numa lógica, né? Então a gente falou sobre banco de dados, falou sobre, né, data warehouse, falou sobre os diversos sistemas. Agora, né, imagina que você faz todo o investimento, né? Tem lá um super sistema funcionando e de uma hora para outra, quando você quer acessar ou precisa acessar, né? Você fala assim, meu Deus, o que aconteceu com o meu sistema, né? Aí daqui a pouco você recebe, né, uma mensagem dizendo assim, olha, você não vai conseguir acessar seu sistema a não ser que você me pague uma quantia X, tipo um resgate, ok? Ó, o Fernando disse que já aconteceu com ele, né, da situação de alguém pedir um resgate para conseguir, né, possibilitar não, né, possibilitar, né, novamente acessar. Aí a gente vai ver sobre isso também, tá? Como é que, de algumas formas, o que a gente vai ver é sobre o assunto, né? Não vou ensinar vocês, né, a fazer uma maldade e o colega não conseguir acessar mais a máquina, né? Então, né, só cuidado, né, não confundir o hacker, que é uma pessoa de boa conduta, com o cracker, né, que é a pessoa que tem uma conduta ali considerada como uma má conduta. Algo que vocês talvez, não sei se vocês já ouviram ou não, se não vocês vão ouvir aqui comigo então, né, pela primeira vez, é algo chamado engenharia social, tá? A engenharia social, né, boa noite, Rafa, boa noite, Vinícius. A engenharia social é bem interessante. Eu tive não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, em Balneário, às vezes eu tenho, né, o pessoal de sistemas de informação que acaba fazendo uma ou outra disciplina comigo, mas nas turmas de contábeis, por exemplo. Então, eu tenho, assim, um aluno que vem fazer uma matéria optativa, né, porque eles têm que ter toda a noção de sistemas e tudo mais, e ele vem fazer uma matéria comigo, né, em ciências contábeis. E um dos acadêmicos, ele fez um trabalho bem legal a respeito de engenharia social. Cara super inteligente. E a engenharia social, ela envolve, né, a questão da persuasão. Então, assim, ó, eu tenho né, aquele que né, o hacker ou o cracker, né, para dizer, eu tenho a possibilidade, né? O hacker ou o cracker, né, ele vai fazer o ataque, ok? O que geralmente acontece é que a gente está falando realmente do cracker, né? Alguém que vai lá e ele quer utilizar ali as informações, né, para uma finalidade não boa, né? O que acontece? A engenharia social envolve o seguinte, né? Envolve, às vezes, não simplesmente a questão de você acessar o computador ou conseguir, né, eliminar as barreiras de segurança para entrar, digamos, pensando assim, alguém, tipo, alguém num quarto escuro com um computador, né? Mas envolve desde, por exemplo, né, pode ser às vezes um contato, né, um contato telefônico, que daí nesse contato telefônico a pessoa se identifica sendo a mulher de um diretor ou sendo o próprio diretor, dizendo que ele está numa localidade que ele não está tendo acesso e ele pede para a secretária ou pede para alguém para que lhe forneça ou lhe permita o acesso. Então, a engenharia social envolve toda uma análise, né, e toda uma persuasão, onde, em muitos casos, o que acaba acontecendo? A pessoa entrega as informações. Ontem, se a gente fosse observar, apareceu no. Ontem foi domingo, né? E apareceu no jornal da Record a respeito de fraudes, falando que num dos presídios tinha um preso que ele estava lá ostentando, né? Que ele tinha comentado com os demais. Não sei se vocês viram essa reportagem. E ele estava ostentando e coisa e tal, que ele estava cheio de dinheiro. E daí eles fizeram, então, uma varredura no presídio. E lá, parece que aquele presidiário,
ele tinha 500 mil reais em espécie, né? Professor, o que ele faz com esse dinheiro lá dentro? Não sei, né? Não sei, né? Mas qual que era como é que acontecia os golpes, né? Teve até recentemente lá aquele apresentador, o tal do Bach, que a mãe dele acabou caindo no golpe. Não sei se vocês viram. Vou dizer como é que é a ideia do golpe, tá? O que acontece? Eles entram nas redes sociais e veem as fotos, ok? Digamos assim, ó, geralmente quem são as vítimas, né? São de pessoas de classe média alta, então, por exemplo, assim, às vezes, né, os parentes, é tipo assim, um é procurador, o outro é juiz, ou é promotor, né? Ou às vezes é um médico, né, um dentista, né? Profissionais, tipo nessas áreas. O que acontece? A pessoa pega e manda uma foto, né? E fala assim, opa, mandei sem querer, mandei a foto errada. Aí manda uma foto, tipo, digamos, às vezes é da filha, né? Às vezes é de um parente próximo, e diz, olha, desculpa, mandei sem, por errado. A pessoa fala assim, fulana, né? Tipo, caiu, né? Tipo assim, pensar, tal pessoa. Daí ela falou, oi, mãe, não, é que eu troquei meu aparelho. Isso, ó. Eu troquei, ó, o Amébio ele falou, o golpe da mãe dele foi do crédito consignado. Eu sei assim, ó, o que eles fazem? Eles mandam imagem, aí aparece uma imagem, por exemplo, assim, a mãe e a filha. Ela fala, opa, mandei errado, eu queria mandar para não sei quem. Aí a pessoa fala, filha, ele fala, não, troquei meu aparelho, agora eu tô com esse número aqui. Aí, num dos casos, que a mulher era uma médica, ela falou assim, acho que era médica ou dentista, que tinha uma clínica. Ela falou assim, com a questão da pandemia, eu estou precisando fazer uns pagamentos, eu não estou conseguindo. Moral da história, aí a mãe utilizou toda a economia que ela tinha, né, o dinheiro que ela tinha na conta, uma aplicaçãozinha que tinha na conta, e ainda pediu dinheiro para o marido, que é o pai da médica ou dentista. Moral da história, eles transferiram mais de 20 e poucos mil reais. Por quê? Porque daí manda bem uma imagem, aí depois manda umas fotos, assim, ai mãe, como eu gosto de você, manda uma foto mãe e filha, né? De onde é que eles pegaram? Das redes sociais, né? Então vou mandando essas mensagens e daí com isso o cara ganhou, né, um bom dinheiro. A Amabile comentou ali que parece que do golpe da mãe dele foi a questão do crédito consignado. O que eu soube, eu não vi o caso do golpe. Quem me contou foi a minha esposa quando ela tinha relatado, que passou essa reportagem ontem. Mas parece que aconteceu o seguinte: a mulher tinha transferido dinheiro porque parece que o apresentador estava precisando dos recursos, que era golpe, não precisava coisa nenhuma. Aí ela falou assim, meu filho, mas meu Deus, então eu fui enganada. Ela ficou super triste. Daí o apresentador falou para ela assim, ó, esquece porque tipo foi uma TED, não vai conseguir trazer de volta, né? Tipo quem recebe já recebe uma conta de um laranja. Parece que eles negociam, falaram que na reportagem falou que eles vendem as contas por R$ 100 para conseguir, né? Aí botam numa conta do laranja, saca o dinheiro, acabou. Aí moral da história, sabe o que aconteceu? A mãe do apresentador tinha botado o dígito errado, ou eles informaram o dígito errado. Quando ela foi ver, daqui a pouco o dinheiro tinha voltado para a conta, porque o dinheiro não tinha caído na conta certa, né? Então, beleza, né? Às vezes a pessoa tem uma questão de sorte. Mas isso envolve engenharia social. Esqueci de comentar. No presídio foram encontrados, tipo assim, lá com aquela quadrilha, né? Associação criminosa, 90 chips. Eles tinham 90 chip de aparelho celular para ficar fazendo contato e ligação, tá? Beleza. Então, entendemos a ideia aqui da engenharia social. Aqui, né, um exemplo aqui, ó, isso é uma reportagem, né? Hacker mostra como invadir uma conta com apenas um telefonema. Isso era uma reportagem do Olhar Digital. Eles têm umas reportagens bem bacanas. Aqui eu acabei detalhando um pouco mais um outro exemplo, né? Aí é que tem, né? A gente vai trabalhar algumas situações aqui de a questão da vulnerabilidade, né? O que vem a ser a vulnerabilidade quando a gente está falando em segurança da informação? São falhas que vão colocar em risco a segurança da informação, né? Então, por exemplo, o que poderia ser, né? Poderia ser aquele antivírus que está vencido, né? Que cada vez ele mostra a mensagem para você, olha, você quer renovar, ele está vencido e você não atualiza, né? Eu tenho certeza que vocês não deixam sem atualizar, né? O professor, na verdade, sempre bota mais para frente, mais para frente, mais para frente, e ele até faz uma pergunta, né? Quando é que você quer? Você quer
amanhã, que é, né, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser na próxima semana, e numa das opções eles têm assim, no próximo século, né? É a que eu sempre boto, né? Infelizmente, né? Beleza. Pode ser, né? Também, às vezes você tem questão do Windows, às vezes você tem o Windows pirata, né? Então, né, vai saber ali a origem daquele software, né? Aqui a gente vai falar, né, a respeito do phishing e farming, né? Então, o que é o phishing e farming, né? Phishing com PH para ser diferenciado, né? Mas se vocês forem ver, ó, o vírus ele está pescando, né? Então a pronúncia é phishing, né? Mas é com PH e farming, né? Então, os dois, né? Ambos visam capturar dados sigilosos dos usuários e ambos eles imitam instituições conhecidas, né? Então, assim, é aquele site do banco, né? É aquele algum local que ele vai pedir para que você insira o seu login e sua senha, né? Usam páginas falsas para capturar dados dos usuários, né? A diferença é que o phishing, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar um e-mail para vocês, né? Com um link para acessar o banco, né? O professor recebo direto, né? Eu nem sei porque eu já nem olho mais, mas eu recebo assim de instituições financeiras que eu nem tenho conta, né? Professor, se o professor recebesse da instituição financeira que o professor tem conta, não abro, né? Eu acho que uma das maiores dificuldades atualmente, ou vai ser, ou já é, na minha concepção já é, que é o seguinte, é uma dificuldade, né? Então, por exemplo, a gente falou a respeito do SPED, a gente vai falar a respeito de nota fiscal eletrônica. Então, assim, se eu vou no médico e eu recebo a nota fiscal, eu até acesso, né? Porque eu falo, eu fui, né? Mas sempre com um baita receio. Por quê? Porque todo dia eu sou bombardeado com emissão de nota fiscal, às vezes é nem nota fiscal verdadeira, tipo assim, mandou uma nota fiscal lá de um outro estado que não tem nada a ver, tu não tem a menor ideia do que se trata, né? Com as informações ali para acessar o banco, né? E, entretanto, né, o judiciário ainda pede, com a alteração do Código de Processo Civil, que a gente informe o e-mail do cliente, né? Eu nem digo nada, mas tipo, cara, nem eu sei se abriria, né? Você está tem aqui uma audiência em tal data, o cara não abre, né? Tipo assim, se fosse eu o cliente, né, perguntar para o meu advogado, dizer, olha, tem alguma coisa, alguma data, alguma coisa assim, e deixar o advogado verificar, né? Porque senão a possibilidade de ser algum golpe é bem grande, né? Beleza, o phishing, então, manda e-mail, né? E o farming, né, é quando você digita um determinado endereço, né, vai mandar para uma URL, só que já houve um envenenamento, né? Então você acaba sendo direcionado para um outro endereço, que não é aquele. Então você quer digitar lá quer entrar no site do Banco do Brasil. Aí quando você vai, você na verdade ele já te direciona para um outro endereço que não o banco, né? Como se fosse botar assim uma frame na frente, né? E você vai acabar digitando os dados, né? E eles acabam captando seus dados, né? Tipo, o seu login, né? Login, eu quero dizer assim, por exemplo, do Itaú. O Itaú ele pergunta assim, qual que é a sua agência? Qual que é a sua conta? Aí ele vai jogar para uma outra tela, que é para digitar a senha. Aí você vai lá e digita a senha, né? Então, assim, se ele te mandar para um site que não seja verdadeiro, você pensando que está entrando no site certo, né, com o farming você acaba fornecendo seus dados. Beleza, adiante. Spam, né? O que é o spam? O spam é uma mensagem eletrônica não solicitada, enviada em massa. Isso vocês também devem ser bombardeados, que nem eu. Tem a situação, né? A negação de serviço ou denial of service, né? Ele vai tirar um serviço de funcionamento. Então, dependendo aqui, a gente falou, né? Phishing, farming, o que é o spam, né? O spam não necessariamente interfere ali na questão da informação e da segurança da informação, mas ele
não necessariamente ele tem um vírus lá dentro, né? Às vezes, junto com o spam, que é uma mensagem eletrônica solicitada em massa, tem lá né, a ideia de um phishing, ok? Então, né, falando agora a respeito do que é um malware, né? Vocês talvez tenham escutado bastante assim, malware, né? Malware vem de malicious software, ou um software, né, malicioso, ou um código malicioso, ok? Então, vamos lá. São programas desenvolvidos para causar algum dano ao computador ou realizar alguma atividade maliciosa. Bem interessante que, assim, hoje em dia, né? Hoje em dia, 70% da população brasileira tem acesso à internet por meio do telefone, né? E, independente ali da classe social, eu que de vez em quando estou andando na rua, né? A gente tem algumas pessoas que são moradores de rua, né? Essas pessoas são moradores de rua, como tem localidades que tem bastante, tipo o centro de Blumenau, tem um local que ficam alguns, né? E, e eu vejo que eles têm tudo celular, tá? Tudo celular com internet e tudo mais. Tanto é que eles ficam, às vezes, tipo, num local ali para ponto de táxi, né, de noite. Aí o cara que é do ponto de táxi ali já autorizou, o cara já vê televisão, acabou fazendo amizade, né? Então, assim, às vezes eu tava passando de madrugada lá, tava lá o cara que é o morador de rua, vendo uma televisãozinha, né, carregando o seu celular, né, e com acesso, tá? Então, assim, com isso, ah, talvez algumas dúvidas que as pessoas tinham, né? Quando você falava assim para uma pessoa, dependendo da idade, assim, que o computador estava com vírus, aí você pensa vírus como um agente biológico, né? Às vezes estão melhor do que a gente. É verdade, é verdade. Porque a gente faz várias escolhas, né? O cara não tem, assim, uma quantidade gigante de carnês e coisa e tal, né? E tá, às vezes, com o aparelho melhor. Ah, e daí você falar para uma pessoa mais velha, vírus, daí a pessoa pensa assim, vírus, um agente biológico, né? Será que ele oxida as placas do computador? O que que é, né? O vírus ou um malware, né? Ele é um programa. Né? Então ele é um programa que ele vai fazer alguma atividade ali, né? Não boa, né? Então, que nem eu já tinha falado, então eu vou reprisar, né? São programas desenvolvidos para causar algum dano ao computador ou realizar alguma atividade maliciosa, né? Como é que ocorre as infecções, né? Seja, né, através da exploração de vulnerabilidades, então, tento identificar qual que é a vulnerabilidade e por lá que vai acontecer a infecção, né? Seja através de mídias removíveis, questão do pendrive, né? Hoje você tem tudo acesso USB, ou que seja até um outro equipamento que você liga com o cabo, né, o USB. Ah, professor, e se alguém tivesse o CD e o CD tivesse os arquivos, né, também com vírus? Também, né? Né, é que com o desenvolvimento, eu já tive assim, eu tive notebook que tinha o disquete menor, né? Aí depois tinha o gravador de DVD. Atualmente, eu não sei o computador de vocês, o meu tem, mas eu vejo assim, ó, que tem um monte de computador que eles são bem fininhos, que eles nem tem mais gravador de DVD, né? Então, assim, o meu, assim, até que, né, é bom, justamente por quê? Porque dependendo você tem que mandar a mídia gravada. Justiça do Trabalho, por exemplo, ele sempre solicitava, você não consegue subir o arquivo em outro formato que não PDF, né? Então você tinha que encaminhar a mídia gravada. Com a pandemia, depois eu acabei, né, enviando por e-mail, solicitar que fosse encaminhado por e-mail, que não tinha como você chegar lá e entregar. Mas se não, as mídias elas eram entregues em DVD, né? CD, né? CD ou DVD. Através de sites maliciosos, uma outra forma que ocorrem as infecções, né? E através de ataques propriamente. Então, quando você tem a questão do ataque, isso, o Jean falou ali do disquete 3.5 polegadas, e através do compartilhamento de recursos. A gente vai evoluir aqui nessa questão sobre a respeito das infecções, tá? Então, vírus. O que é o vírus? Vírus é um programa ou parte de um programa que se propaga inserindo cópias de si
mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Então, ele está lá junto com os outros, né? Ele vai depender, o vírus, ele depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro, porque ele fica lá no meio. Então, o que acontece? Quando você executar aquele programa ou abrir aquele arquivo, aí ele vai entrar em ação, ok? Alguns tipos, né? Então, existe, né, vírus de script, escrito em linguagem script, né, ou como JavaScript, né, ou VBScript, pode ser automaticamente executado dependendo da configuração do navegador web e do programa de leitor de e-mails do usuário. Aqui está dizendo assim, ó, se automaticamente, quando você vai entrar na internet, ele vai rodar o Java, ele poderia já automaticamente rodar ali o vírus, tá? Que não faz uma solicitação. Esse é o vírus de script. E tem o vírus de macro, né? É um tipo específico de vírus de script, escrito em linguagem de macro. O que acontece? Não sei se vocês... Eu acredito que mostre para vocês também, né? Não sei se eu é que nunca habilitei, mas quando eu vou abrir, por exemplo, o Excel, ele pergunta assim, ó, de algum arquivo que eu estou abrindo, ele pergunta assim, você deseja ativar a macro, ativar as macros, né? Aí você imagina que tivesse um vírus ali, você diz assim, assim, né? Professor, alguma vez diz, não, eu sempre ativo, para poder mexer, para editar, para, né? Ok? Mas ali, se tivesse um vírus junto, na hora que eu boto para habilitar ali, deixa eu até ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu abrir com... Se eu abro um arquivo, não, eu também... Vou fazer depois do intervalo ali. Quando eu pego algum arquivo que eu recebi, ele vai dizer, ó, tem macro, se você vai desejar habilitar, né? Por isso que por isso que o computador sempre faz aquela pergunta, né? Você confia nesse programa? Você confia nesse arquivo, né? Antes de abrir. E também, né? Vírus de telefone celular. Vírus que se propaga de celular para celular, né? Ele pode fazer isso por meio da tecnologia Bluetooth ou por mensagens, né? Multimedia Message Service. Então, exemplos aqui de vírus, né? Bomba lógica. O que é uma bomba lógica? É um tipo de vírus, eles permanecem inativos durante certos períodos, entrando em atividade apenas em datas específicas ou sob determinadas condições, né? Então, já está programado, né, para em determinado momento ali ele se executar, né? Poderia ser um determinado momento, né? Ou até um determinado horário, alguma coisa assim, né? Ele se ativa. Outro, né? A gente viu que o vírus ele se propaga, mas ele tem um hospedeiro, né? Então, dizia assim, sempre diziam assim, né? Cuida com os arquivos que você vai abrir de tal programa lá, porque pode ter um vírus. Outro, né? Worm. O que é o Worm? O Worm é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Lembrando que aqui ele não tem a figura do hospedeiro, ok? O worm, ele já se propaga de um computador para outro sozinho, ele faz cópia dele mesmo e pronto. Então, diferentemente do vírus, ele não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas, ok? Ou arquivos. Então, aqui a gente já consegue ver a distinção entre um vírus e o worm. Aqui, né, bot. Programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor que permitem que ele seja controlado remotamente, né? Falei bot, mas acho que é bot, né? O pessoal fala bot. A comunicação entre o invasor e o computador infectado pelo bot pode ocorrer via canais, né, de IRC, servidores web e redes do tipo P2P, entre outros meios. Um computador infectado por um bot recebe o nome de zumbi, pelo fato de ele ser controlado pelo atacante. Então, assim, ó, o que acontece? Com um bot, né, a pessoa pode estar em outro local e ele vai controlar o seu computador, ele vai mexer, vai fazer todos os comandos ali na sua máquina, tá? Por isso que a ideia lá do bot, por isso tem esse bonequinho aqui super simpático, né? Que é justamente o quê? Aí o seu computador, ele vira um zumbi, né? Ele vai obedecer ao comando, né, de outra pessoa, remotamente.
Botnet, né? Botnet, ó, nesse sábado tinha criado um programinha que tava PC abrindo calculadora infinitas. Botnet é uma rede formada por vários computadores infectados zumbis. A botnet potencializa as ações danosas dos bots, né? As botnets também são alugadas para terceiros que desejam realizar uma ação específica, né? O que acontece? É que daí você consegue, né, ter um monte de computador zumbi ali para fazer uma quantidade gigantesca, né, de ações ou até um ataque, alguma coisa nesse sentido. Spyware. O que é o spyware? É um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Eu acho que. Só deixa eu voltar um negócio aqui. Aqui, quando eu estava falando em botnet, eu acho que eu deixei um slide que ele comenta a respeito, tá? Vocês sabem que tem programas específicos para que você consiga, que não é questão, né, de ser um malware, né? Não é questão de ser um malware, mas que você faz com que, né, uma outra pessoa possa acessar o seu computador, né? Um desses programas, eu não sei se vocês têm na máquina de vocês, é o Ndesk, né? O Ndesk, né, ele é utilizado, né, no escritório. O que a gente tem? A gente tem, né, uma base de dados todo, com todos os dados, tipo de clientes, né, documentos, petições, recursos, tudo em rede, ok? E às vezes o advogado está fora do escritório. Então o que ele faz? O advogado consegue entrar com a máquina dele dentro de um computador específico do escritório que é justamente para isso. Ele acessa através do Ndesk e daí ele consegue obter todas as informações lá da rede, tá? Nesse caso, como não tem a figura, né, de você estar causando mal, né, tipo assim, transformar ele num zumbi para ser algo danoso, né? Beleza, mas é possível. Vocês lembram que na aula passada eu conversei com vocês e eu mostrei para vocês o meu token para justamente conseguir acessar os processos, para entrar, se eu quiser, por exemplo, entrar no ECAC, né, para justamente autenticar os documentos. O meu token estava vencendo. Aí existiam algumas possibilidades, né? Uma delas era me deslocar e fazer o procedimento, mas eu tenho uma pessoa conhecida que estudou comigo na graduação e ela montou uma empresa, desculpa, que ela trabalha só com certificado digital, constituição de empresa, alteração contratual, baixa, né? Ela fez o curso de direito, mas acabou indo mais para a área, digamos assim, de abertura, mais na questão de direito empresarial, mas na questão assim, abertura, alteração contratual, questão societária, né? E certificado digital. Ela falou, aí eu falei para ela, eu quero fazer instalação, como é que funciona? Ela falou, é tudo remoto, você não precisa se deslocar até o escritório. O que vai acontecer é o seguinte: você vai ter que estar com o computador na sua máquina e a gente vai fazer remotamente, né, a renovação através do Ndesk, ok? Aí eles acessaram, tipo, o computador, deve ter toda a movimentação ali no computador, né? Beleza. O spyware, que a gente estava comentando, que eu voltei o slide, é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Ele pode ser de uso legítimo, instalado pelo próprio dono em seu computador, né? Quando o dono quer saber o que está acontecendo na máquina, né? Acontece muito assim com pais que querem monitorar ali qualquer atividade, né, dos filhos em relação ao computador, ao equipamento, onde é que eles acessam, o que eles acessam, né? Ou malicioso, quando executa ações que podem comprometer a privacidade do usuário e a segurança do computador. Aqui, já que a gente está falando, né, do spyware, a gente tem, né, keylogger, screenlogger e adware, né? Keylogger, né? A questão do key, né? Logo você pensa, né, em keyboard, né? Tipo teclado, né? Tipo key de chave ou keyboard de teclado, né? Então, keylogger
vem justamente da ideia de, tipo assim, ó, você, né, digitando, né, tocando ali nas teclas do teclado, ele vai salvar, ele vai gravar que teclas você apertou. Então, são programas que capturam e armazenam as teclas digitadas pelo usuário. Se vocês lembrarem de keyboard, né, que é o teclado, bem fácil para gravar. O Screen Logger, de screen, de tela, né, são capazes de armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor. O que acontece? Num primeiro momento, só vocês pensarem no site do banco, né? No primeiro momento, você digita, alguns bancos, aliás, alguns você ainda continua digitando, você digita no teclado, e outros, o sistema do banco, ele fala assim, não, vamos fazer diferente. Para você digitar a senha, você vai utilizar um teclado virtual que está na tela. E ele não diz só uma tecla. Ele diz assim, ó, aqui é o número, sei lá, 1 e 2. O outro ali, o botão 3 e 4. E ele embaralha aqueles números, né? Por quê? Porque se você tentar acessar novamente, a posição lá no cursor vai estar diferente. É uma forma de tentar, né? Com que, se alguém tivesse, digamos, um spyware, né, que tivesse visto ali onde é que foi dado os comandos para tentar barrar que a pessoa, né, tente fazer mesmo procedimento para acessar a conta. Então, keylogger verifica as teclas que foram digitadas, screenlogger a imagem, né, onde é que foi o mouse, e o adware, né, projetado especificamente para apresentar propagandas, quando as propagandas apresentadas são direcionadas de acordo com a navegação do usuário e que sem que este saiba que o monitoramento está sendo feito. Outro, né, backdoor. Backdoor, né, é que sistemas de informação não é difícil desde que você tenha uma noção do inglês, né? Se você não tiver uma noção do inglês, o cara vai acabar decorando. Então, a pessoa, o que acontece se ele acabar decorando? Ele acaba aprendendo inglês, né? Que é o que se fala muito do pessoal jovem, tem muito guri novo ali que ficava jogando joguinho, daí o cara fala assim, como é que você aprendeu inglês? O cara fala assim, eu fui praticando com os jogos, né? Os jogos cada vez mais com textos e tudo mais, e daí o cara vai, pesquisa no computador, pesquisa no Google, vai traduzindo e vai aprimorando inglês. Backdoor, né? Backdoor seria a porta dos fundos, né? Então, backdoor, porta dos fundos. É um programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido. O que acontece? É como se ele tivesse deixado a porta dos fundos aberta, né? Então, tipo assim, ó, alguém foi lá e invadiu a sua casa, seu computador, sua máquina, né? Alguém invadiu a sua máquina. Quando ele vai sair, ele fala assim, calma, né? Pensa naquela porta de hotel ou naquela porta de saída de emergência, que quando ela bate, ela trava, né? Então, assim, quem está dentro consegue abrir, mas quem está fora não consegue abrir a porta de emergência. Tipo isso, ok? O que ele faz? Né? Na hora que ele vai sair, ele fala assim: peraí, vou botar uma pedra, vou botar alguma coisa e não vou deixar essa porta fechar. Eu vou deixar essa porta aberta. Ou seja, permite que depois ele possa retornar. Essa é a ideia do backdoor. Então, é um programa que permite o retorno do invasor a um computador comprometido, por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para este fim. Pode ser incluído pela ação de outros códigos maliciosos que tenham previamente infectado o computador. Podem ser incluídos de propósito por fabricantes de programas, sob a alegação de necessidades administrativas. Então, às vezes, pode ter isso ali, que é a possibilidade, digamos, do fabricante poder acessar ali a máquina, né? Acessar ali o software dele, ou poder ter acesso. E programas de administração remota, que se mal configurados ou utilizados sem o consentimento do usuário, também podem ser classificados como backdoor, né? Então, a possibilidade de que depois ele consiga acessar ali o seu computador, ok? Beleza, falamos de vírus, falamos de worm, falamos de backdoor. Agora o cavalo de Troia, né, ou Trojan. É um programa que, além de executar as funções para as quais ele foi aparentemente projetado, também executa outras funções, normalmente maliciosas e sem o conhecimento do usuário, né? Então,
aqui, né, o comando que ele precisa ser executado, mas aqui ele vai fazendo comandos ali que não era o que você queria. E rootkit, né? O que é o rootkit? O rootkit é um conjunto de programas e técnicas que permitem esconder e assegurar a presença de um invasor, né? Ou um outro código malicioso em um computador comprometido, usado por atacantes que, após invadirem um computador, o instalam para manter o acesso privilegiado. Ou seja, eles são instalados para que daí não seja possível identificar ali, né, que existe que o vírus está lá. Como agem, ou malware, né, melhor, falando malware. Como agem? Eles removem as evidências em arquivos de logs, eles instalam outros códigos, como backdoors, e também, né, escondendo atividades e informações, como arquivos, diretórios, né, que você imagina se começa a aparecer umas coisas ali que, né, não faz sentido. Processos, chaves de registro, conexões de rede, etc. Legal? Essa é a primeira etapa aqui do nosso assunto de segurança da informação. Então a gente viu, né, vários conceitos aqui, várias nomenclaturas. Vamos fazer algumas questões para a gente dar uma praticada. Então tá, a gente vai fazer já em conjunto aqui, tá? Então diz assim, ó, questão, concurso do Tribunal Regional do Trabalho, concurso para analista judiciário, né? Diz assim, ó, sobre um programa de código malicioso, malware, considere. Então, vamos ver sobre o que ele está falando aqui. É notadamente responsável por consumir muitos. O exercício também ele tem a seguinte lógica, né? A gente conversou de uma forma bem sucinta e o exercício é bom porque ele ajuda, então, a fixar o conteúdo, ver como é que é cobrado em prova e até para ver melhor a questão dos vários conceitos, né? Então, asserção número 1. É notadamente responsável por consumir muitos recursos, devido à grande quantidade de cópias de si mesmo que ele costuma propagar e, como consequência, pode afetar o desempenho de redes e utilização de computadores. Essa é a primeira asserção. Segunda, programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. 3. Diferentemente do vírus, ele não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos. Lembram qual que era? O vírus ele precisava ter um hospedeiro, né? Qual deles que não precisava ter um hospedeiro? Mas sim pela execução direta de suas cópias ou pela exploração. O Fernando já escreveu. Muito bem. Pela execução direta de suas cópias ou pela exploração automática de vulnerabilidade existente em programas instalados em computadores. Então, como bem respondeu ali o Fernando, né, a gente está falando, né, nesses casos ali que ele vai se autocopiando, não precisa de hospedeiro nem nada, é o worm, tá? Resposta letra C, tá? Letra C, muito bem. Próxima. Também analista, né? Banca FCC. Diz assim, ó, rootkits, né? Rootkits exploram vulnerabilidades do sistema operacional de um computador e são usados para. Então, aí ele traz várias opções, ok? Então, vou fazer com vocês aqui, tá? Ó, transforma um computador em um zumbi. Que é a alternativa A, quem transforma um computador em zumbi é o bot, né? Bot. É bot. Então, não é. Isso seria o bot. A gente está querendo saber o que é o rootkit, tá? Cria uma conta anônima de e-mail para enviar spam, tá? Também é o caso do bot, tá? C. Substitui a página inicial de navegação por uma página de propaganda forçada. Esse é o adware, A-D-W-A-R-E, né? Lembra que a gente falou? Keylogger, Screenlogger e tinha o adware, né? Adware, né? Aliás, o AD, né? AD é de ad, né? Ad de advertising, né? De propaganda em inglês, né? Advertising, então é adware. Beleza?
Então não é nem a nem a B, porque os dois são bots. A C também não é, porque é o hardware. E agora vamos ver, então, a gente quer saber de rootkit. A letra D. Letra D diz assim, ó, esconde e assegura a presença de invasor ou de malware em um computador comprometido. É isso. Tá? Resposta rootkit, que é 2. Resposta letra D. A letra E diz assim, ó, captura imagens de tela e de caracteres. Isso aqui é o screen logger. Ok? Legal? Foi bacana entender essa aqui? Sim, né? Beleza. Vamos adiante. Próxima. Em relação à segurança e à proteção de informações na internet, julgue os temas subsequentes. Spyware é um programa ou dispositivo que monitora as atividades de um sistema e transmite a terceiros informações relativas a essas atividades, sem o consentimento do usuário. Como exemplo, o Keylogger ele é um spyware capaz de armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador. Perfeito. Tá? O keylogger, que é as senhas, é um spyware que vai, né, salvar ali quais foram as teclas digitadas. Perfeito. Essa resposta está certa. Questão 4. Em relação à segurança e à proteção de informações na internet, julguem os itens subsequentes. Vírus são programas que podem apagar arquivos importantes armazenados no computador, podendo ocasionar, até mesmo a total inutilização do sistema operacional. Também verdade. Também verdade, também está certo. 4, certo. Questão de número 5. Um programa automático de computador que recolhe informações sobre o usuário, sobre seus costumes na internet e transmite essa informação a uma entidade externa da internet sem o consentimento, sem o seu conhecimento, sem o seu conhecimento, muito menos, né, e também nem sem o seu consentimento. Então, esse caso, a gente está falando de... É a mesma lógica. Na verdade, o que eu trouxe foi algumas questões que eles vão tratar sobre... Né, até para reforçar. Então, assim, ó, ele está observando, né, é um programa espião, né? É um spyware, né? Spy significa espião, né? Então é um spyware, né? O worm, a gente viu que o worm ele vai fazendo as cópias, não precisa do hospedeiro, diferente do vírus. O worm, joguem ele no Google, mas o worm para mim eu acho que é tipo larvas ou vermes, vê se não é uma coisa assim, tipo, né? É tipo isso que é o worm. E alguém pesquisa ele no Google para mim o que é o worm. Minhoca, tá? O worm é minhoca, né? Bem mais simpático, né? Bem mais simpático, né? Do que pensar assim, tipo vírus e coisa e tal, alguma coisa assim, né? Tipo larvas. Ó, aí o hardware a gente já falou também, né? Que é aquela questão dos anúncios, backdoor a porta de trás e vírus net aqui tá para como alternativa aí. 6. Os worms, assim como os vírus, infectam os computadores, mas diferentemente dos vírus, eles não precisam de um programa hospedeiro. Certo. Vocês viram as questões que a gente está fazendo, né? Que são questões aqui, ó. Por exemplo, ó, o cara vai fazer concurso para analista da Câmara dos Deputados, quer fazer um concurso para analista do Tribunal Regional do Trabalho. Então você tem vários concursos assim que são, né, interessantes e como o assunto de segurança da informação ele é cobrado, né? Nossa última questão dessa nossa primeira parte diz assim, ó. Vírus de macro infectam arquivos criados por softwares que utilizam linguagem de macro, como as planilhas eletrônicas do Excel e os documentos de texto do Word. Os danos variam de alteração nos comandos do aplicativo até a perda total das informações. Tá? Isso é concurso para técnico judiciário, nível médio, né? Para o CNJ, né? Essa questão, essa asserção aqui, ela está certa também, tá? Certa também.
Então, bem interessante, né? Não sei quanto é que ganha um técnico do CNJ, né? Mas posso dizer que é um técnico tipo de um TRT, passado um tempo, né, vai para uns 10 mil. É interessante a brincadeira, bem interessante, né? Quando a gente é mais novo, a gente não tem ninguém para orientar a gente dessa forma. Beleza, né? Assim, então, passo a dica para vocês. Final de semana eu estava dando uma olhada num vídeo, aí tinha um profissional que daí ele comentou assim, né, como é que ele foi começar, é um vídeo bem curto, ele começou a falar, por que eu fui para concurso público e como é que foi, né? Ele também comentou, não, nunca tive ninguém, comecei a pesquisar, bem interessante. Beleza. Senhores, conversamos então, né, uma primeira parte, agora a gente vai dando continuidade, né, agora que a gente tem uma bagagem conceitual inicial, falar sobre principais ameaças e conversar sobre formas de ataque. Então, assim, ó, tem algo chamado, né, de APT, ameaças persistentes avançadas. O que acontece, né? O que é uma ameaça persistente avançada? Ele é um termo que surgiu por analistas da Força Aérea dos Estados Unidos em 2006, né? Essas ameaças persistentes avançadas, elas são geralmente dirigidas às organizações, né? Como uma forma de exfiltração de dados, né? Então, uma obtenção e remoção de dados discreta, né? Começa a coletar os dados, remover, buscar os dados, né? Seguem a taxonomia do ataque. Então, assim, ó, aqui a gente vai ver tipo um passo a passo, né? Do como é que eles fazem, né? Primeiro, algo, né, que é chamado de footprinting, né? Footprinting é a pegada, né? Tipo, print, tipo, né? A marca da pegada, então é a pegada, né? A marca do pé. Desculpa, de foot é pé. Então, a pegada. Então, primeiro, né, o reconhecimento do alvo. Né? Aí tem a questão, né, ó, exemplos, né, exemplos. Engenharia social, lembra que a gente falou a questão da engenharia social, a questão da persuasão, trashing, ruiz, topologia da rede, para tentar identificar. Aí depois, a descoberta de qual que é o sistema operacional utilizado, desculpa, pela organização, que é chamado, né, de fingerprinter. Finger são os dedos, né? Então, fingerprinting é a ideia, né, da digital, ok? Então, o primeiro passo, né, entender melhor ali a respeito ou reconhecer qual que vai ser a organização. Aí, escolher a organização, qual que é a organização-alvo, né, qual que é o sistema operacional que ela utiliza. Vamos adiante. Levantamento de serviços, enumeração. Depois, levantamento de quais são as vulnerabilidades daquela organização, né? Até que daí, então, acontece a invasão, né? Invasão e exploração do alvo e a obtenção do acesso. Então, o que acontece? Invade, acessa e começa a escalonar os privilégios ou os acessos. Né? Então, você começa, né, a permitir ou buscar, né? Digamos assim, digamos que você conseguisse entrar como se fosse um usuário, até você escalonar para chegar com atributos de administrador, né? Para conseguir alterar ali o sistema, né? Quebrar quebrar as senhas ali, né? Ter acesso às senhas. Aí aqui, ó, exemplo, quebra do arquivo de senhas através do Keyloggers. Então vocês veem que a gente aprendeu antes, ele serve aqui para, né, digamos assim, o que é utilizado em cada um dos passos, né, nas ameaças persistentes avançadas. Aí depois, para a manutenção do acesso, para continuar acessando e retornando ali na organização, instalação, né, de backdoor, deixar tipo como se fosse a porta aberta para poder retornar, e o rootkit. Lembra o rootkit que daí ele vai esconder como se não tivesse a vida em invasão, como se não tivesse né, o malware instalado. Em uma ameaça, né, persistente e avançada, os ataques também fazem uso de aplicativos e ferramentas que fazem parte do que é chamado whitelisted, né, das soluções de segurança. Então, por exemplo, o WinRAR, né, é um como é que é o nome? Descompactador?
É quando você quer compactar, né? Você utiliza o WinRAR. Então, você tem um arquivo que é muito grande, quer botar tudo no compactador, você coloca ali. Às vezes, né, ou em muitos casos, eles vão ser utilizados. Então, assim, esse é uma solução, né, que é tida como whitelisted, que não é um vírus nem nada. Só que ela é utilizada para quê? Para você pegar grandes volumes, né, de arquivos que você quer transferir, talvez para compactar eles e para remeter, né, para uma outra localidade, ok? Essas ferramentas e aplicativos nativos do sistema e assinados digitalmente não são detectados por anti-malwares ou antivírus. Então vamos para algumas questões, né? Acho que são duas só. Questão do ano 2016, o Tribunal de Contas, né, do Estado, né, auditor de controle externo, né, área informática e segurança. Assim, ó, a propósito de ataques a redes e serviços, julgue o próximo item. Aí ele explica, né? Ele fala em ataques, né? Aqui ele traz a sigla em inglês, né? Que o que a gente estava comentando da sigla, né? Significa, né? Advanced Persistent Threat, que é uma ameaça avançada persistente. Deixa eu ver qual. Ameaças persistentes avançadas. São aplicadas técnicas de engenharia social para que se invadam de forma discreta os sistemas organizacionais. Certo, tá? É utilizado em engenharia social. Outra, o termo APT é utilizado em segurança da informação para descrever ameaças cibernéticas, através de técnicas de coleta de informações que tenham valor para o atacante. Em geral, uma APT não é detectada por antivírus ou por softwares, IDS firmados em assinaturas. Também está certo, beleza? Agora, comentando, né, o que é ataques zero day, né, ou zero day, né? Utilizam exploits, códigos criados para explorar vulnerabilidades que ainda não se tornaram conhecidas ou não possuem correção pelo fabricante. Então, assim, ó, nesses ataques aqui vão ser utilizados, né, códigos ali que nunca foram utilizados e o antivírus não vai descobrir, tá? Isso é a ideia aqui do ataque zero day. Isso foi cobrado também num concurso. Aí disse assim, ó, acerca de ataques, né, do Zero Day, julguem os itens subsequentes. Né? O ataque do Zero Day, então imagina que é para ser, né, algo novo e tudo mais, são detectados não só pelo antivírus, o antivírus já vai descobrir, assim como também por meio de ferramentas IDS. Né? O IDS, a sigla significa assim, ó, Intrusion Detection System, né? Então é um sistema de detecção de uma intrusão, de intrusos, né? Então, assim, ele diz que esse ataque ali, o antivírus já saberia, né? E que até o IDS, ferramentas de IDS iam detectar. Não, né? Não. Então estava errada aquela. E a próxima. Ataques do tipo, né, Zero Day apresentam baixa taxa de sucesso. Também não. Né? A ideia é que justamente eles têm sucesso, justamente porque o antivírus não consegue detectar nem IDS, ok? Na exploração da falha, já que ela é desconhecida do fabricante do produto. Ficou até sem lógica ali a frase. Então, essa aqui, né, essa questão, que ela está com o número 4, ela também está errada. Adiante. Ransomware. Né? O que é ransomware? É um código malicioso que infecta dispositivos computacionais com o objetivo de sequestrar, capturar ou limitar o acesso aos dados ou informações de um sistema, geralmente através de utilização de algoritmos de encriptação para fins de extorsão. Para a obtenção da chave de decriptação, geralmente exigido um pagamento, ransom, através de método online, tipo bitcoins, por exemplo. Não, também, né, o cara faz todo um negócio, super coisa, e diz assim, bota na minha conta, né? Óbvio que não. Então, assim, ó, aqui foi onde o Fernando comentou quando a gente iniciou a aula, né, que ele falou assim, professor, já passei por um ataque, né, onde foi me exigido um pagamento. Aqui, a gente conseguiu evoluir, né, na questão da nomenclatura,
né? Falamos ali a respeito de um ataque, fomos vendo ali, digamos ali, como se fosse como é que acontece os passos, né? Deixar a porta aberta. E agora aqui a gente está falando, né, do ransomware, que é justamente a exigência, né, de um pagamento, né? Como se fosse um sequestro. Desculpa. Dependendo da situação, né? Aqui eles mencionam, né? Olha, está criptografado, não tem a senha para acessar, você não consegue, né, acessar os dados. Então, foram codificados ali, você não consegue acessar. Agora o exemplo aqui do WannaCry, né? Ransomware Wanna Description explora vulnerabilidades informadas através de boletim da Microsoft. Permite ao atacante a execução remota de um código através de mensagens para um servidor, né, Microsoft Server, né, ou através do comprometimento do protocolo da área de trabalho remota, né. O atacante envia um loader contendo, né, uma DLL criptografada em algoritmo não detectado pelo antivírus. Durante a execução, o arquivo copiado no disco pelo malware se encarrega de decriptografar a DLL enviada, que por sua vez começa a criptografar os arquivos-alvo. Então, o que ele vai fazer? Ele entra no computador, aí ele começa a criptografar, depois as pessoas não conseguem mais ter o acesso. Professor, o professor vai ensinar a gente a fazer isso? Não, né? Claro que não, né? Mas daí é que a gente vai falar, como o nosso assunto é segurança da informação, o que você pode fazer, né, para se passar por uma situação dessas, né, para tentar da melhor forma minimizar ali, né, o prejuízo, ok? Agora, né, ransomware, PitWrap, né, ou Python, atua de forma um pouco diferente. Ela não criptografa arquivos individualmente, não vai fazendo, né, a criptografia de cada arquivo. Ela nega o acesso ao sistema, você não consegue acessar o sistema, atacando a estrutura de baixo nível de disco, criando o seu próprio kernel. Atua no master boot, né, carregando o kernel malicioso e criptografando o master file table. O que acontece? Você não consegue inicializar o disco rígido. Então, você dá o iniciar na máquina, ele não inicia. Porque ele não consegue ativar, ele não vai a lugar nenhum, tá? Então, esse aqui é também um exemplo aqui. Tem um outro nome desse ransomware. E agora, né, o terceiro, Bad Rabbit, né? Tipo, como se fosse a ideia tipo do mau hábito, né? Se fosse tentar pensar aqui na lógica aqui. Age espalhando-se para outros computadores na rede, tirando cópias de si mesmo. Ele usa os serviços do Windows, como Windows Management, né, Instrumentation, e o Service Control Managed Remote Protocol. Pessoal, assim, ó, a questão, né, a diferença entre vírus, worms, né, rootkit, beleza, né, bot, desses aqui, se a gente for ver, tipo, né, qual que é o Windows Management, eu não vi cobrar tanto, até porque depois você vai tendo uma evolução, né, da tecnologia, e daí o cara vai dizer assim, como é que ele faz? Ali entra pelo Microsoft, né, pro contador, acredito eu que não vai ser cobrado, não é cobrado tão detalhado. Aí seria mais uma cobrança mais para sistemas, que eu também não vou cobrar de vocês, né? Mas a diferença entre um worm, né, um bot, daí sim, né? E aquilo que a gente viu ali tipo as questões anteriores também, mas só estou querendo comentar para vocês não ficarem desesperados, por exemplo, assim, meu Deus, eu vou ter que decorar todas essas siglas aqui mais adiante, não, tá? Mas os mais comuns ali é extremamente importante saber, né, para entender a lógica de como é que funciona. Aí aqui ele diz assim, ó, o ataque não usa exploits, né, e sim um drive by attack. As vítimas baixam um falso instalador, né? Então, aqui a pessoa pensa que vai, né, baixar um drive para poder instalar ou para poder fazer funcionar alguma coisa. Aqui ele até deu um exemplo assim, ó, vai tentar puxar um Adobe Flash Player ali para conseguir visualizar alguma coisa. Aí a pessoa se empolga lá, né, não é um site oficial e daí acaba, né, infectando ali a máquina, né? E inicia manualmente o arquivo, porque você clica nele,
né? Você ainda clica assim, confia no arquivo, deseja executar, e você diz que sim. Isso aqui é muito parecido com a Warm, se a gente for pensar assim. Sugestões para mitigar, né? Então, como é que você faz ali para não sofrer, né, esses ataques? Garantir o backup atualizado dos arquivos locais e dos armazenados em servidores de arquivos. Né? Que nem eu falei para vocês, o nosso objetivo com o nosso conteúdo é poder passar para vocês alternativas, né? Então, uma alternativa é justamente o quê, né? Faça backup, né? Faça backup. Se você tiver o backup em dia, se acontecer alguma coisa, talvez você perca alguns dias, ou um dia, ou 2 dias do trabalho, né? Daí você não está completamente refém. Agora imagina que você não tem backup, né? Ou que o backup foi feito, né? Há 1 ano atrás, 2 anos atrás, né? Professor, do que é backup? Veremos. Manter o antivírus, né, a aplicação de patches de segurança e a blacklist, que é o filtro anti-spam e de e-mail atualizados. Rever a política de privilégios administrativos nas máquinas, clientes, a fim de restringir a instalação, execução de binários ou executáveis desconhecidos. Então, assim, ó, eu não sei como é que é atualmente na empresa onde vocês trabalham, né, onde você trabalha. Mas no banco a gente não tinha autonomia para instalar nada. E o ideal é que a gente também não ficasse, né, com pendrive para lá e para cá nas máquinas do banco, né? Então assim, isso era um cuidado que a gente tinha, treinamento que a gente tinha. Então assim, professor, consegui instalar? Não. O banco fazia, né, eu tinha a pessoa específica, mas a gente não tinha permissão para instalar programas, né? Ainda mais, imagina só no banco, né? Conseguir fazer ali uma movimentação, né? E pior se fizer a movimentação com o seu login, né? Beleza. Também, né? Realizar campanhas internas alertando os usuários a não clicar em links ou baixar arquivos de e-mails suspeitos ou não reconhecidos como de origem esperada. Né? Imagina a tristeza de você, né, empresário, descobrir que o seu funcionário baixou um programa Mequetrefe que tinha vírus lá e acabou, né, inviabilizando ali o sistema operacional. Pode ser o sistema operacional lá do servidor, né, ou pode ser que seja ali comprometendo, né, o sistema que o escritório, a empresa utilize. Beleza? Pessoal, vamos fazer uma pausa, a gente foi até esse slide aqui, depois a gente vai continuar, vai falar sobre firewall, vai falar também sobre backup, tá? A gente já está bem avançado aqui. Isso. Esse assunto aqui, a Rafa está perguntando se esse assunto aqui vai ser cobrado na M1. Esse nosso assunto, Rafa, a gente vai cobrar ele na M2. Eu fiz só o início, porque a revisão não ia ser tão longa, então a gente vai concluir esse aqui, mas esse conteúdo vai ficar para a nossa M2. Aí a gente já comenta daqui a pouquinho com o final da gravação, tá bom? Obrigado, pessoal. Até daqui a pouquinho.